Fala, trader. Bem, nessa aula eu vou falar com você sobre como você vai utilizar as linhas de tendências para você não somente fazer uma análise, né, propriamente dita daquele gráfico que você está analisando, daquele ativo que você está analisando, mas também, consequentemente, para você operar. Então, eu vou te mostrar como você traça uma linha de tendência, qual que é o princípio técnico que você precisa ter no gráfico, né, validado para você traçar uma linha de tendência, ou seja, existe um momento técnico que você ideal para você traçar essa linha de tendência, não é a qualquer momento que ele deixou um pequeno fundo, um pequeno topo que você traça uma linha de tendência, tá bom? Eu vou explicar como funciona isso. O que valida uma linha de tendência? Então, você traça uma linha de tendência, mas também tem um princípio técnico que valida ou não essa linha de tendência. Eu vou falar sobre isso e vou falar também como você pode buscar por algumas operações nessas regiões de linha de tendência, seja LTB ou seja LTA, beleza? Bem, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Bem, o primeiro ponto aqui é, para mim traçar uma linha de tendência, o que eu preciso para traçar uma linha de tendência? Eu preciso basicamente de dois pontos para mim fazer a conexão e, consequentemente, conseguir traçar uma linha de tendência. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui esse topo, seguido desse topo para traçar essa linha de tendência. E aqui eu consigo linkar esses dois topos, um mais baixo que o outro, e traçar uma LTB. Só que qual que é o motivo técnico que eu já poderia que eu deveria esperar que acontecesse para validar essa LTB, para ter uma linha de tendência realmente válida? A partir do momento que ele validou para mim um evento de reversão. Então, olha só, ele fez esse movimento principal de baixa, fez um movimento principal de alta corretiva. A partir do momento que ele perde esse fundo, ele acionou aqui para mim o quê? Um pivô de reversão dentro do intradiário de 5 minutos, certo? A partir desse momento eu tenho uma tendência de baixa vigente ali se desenvolvendo. Então eu consigo traçar uma linha de tendência de baixa e ter essa linha de tendência como algo assim mais bem, digamos assim, sólido, certo? Ou seja, mesma coisa aqui, ó, no sentido oposto. Então olha só, ele fez aqui para mim um movimento de alta, tá? Um movimento de alta. Ele fez hoje, inclusive, isso aqui é um movimento corretivo. E aqui ele fez esse movimento de alta. A partir do momento que ele rompeu essa máxima principal aqui, eu já tinha contexto aqui para traçar uma LTA. Perfeito? Então você até pode traçar uma LTB ou uma LTA ainda de forma precoce antes de ele validar um evento de reversão, como eu estou mostrando aqui para você. Mas aquela linha ela só vai ser mais, digamos assim, válida, mais considerável, mais sólida, né? Quando você espera esse evento de reversão acontecer, seja de uma tendência de alta ou de uma tendência de baixa. Ou claro, se você chegou no gráfico e você já tem esse evento se desenvolvendo, você já consegue também traçar a linha de tendência, beleza? Então vamos lá, deixa eu traçar aqui uma linha de tendência, vou traçar começando aqui traçando uma LTB, então eu vou linkar esse topo, deixa eu ajustar aqui. Eu posso, por exemplo, se você usa o Profit, você pode usar esse imã e pode usar essa linha aqui, ó, contínua, tá? E aí você traça ela, ó, solta, e ele te dá uma linha de tendência, beleza? E aí você fica com ela bem ajustadinha, não fica fora de nível, nada. Agora, se você não está no Profit e não tem essa função, tá? Aí você pode usar, por exemplo, uma linha comum, tá? E aí você vai conectar as máximas. Eu, particularmente, quando eu traço linha de tendência, LTA, LTB, eu sempre vou traçar linha de tendência pelo topo, tá? Pelo corpo, pelo pavio do candle, nesse caso aqui, né? Sempre vou considerar os pavios aqui para traçar uma linha de tendência, tá bom? Tem pessoas, tem traders que gostam de traçar pelo corpo uma linha de tendência, assim, não está errado também, é válida essa linha de tendência. E aí, inclusive, eu vou compartilhar com você uma dica sobre isso, como que você vai quebrar essa subjetividade, se você deve traçar pelo corpo ou pelo pavio. Então fica aí que daqui a pouco eu vou mostrar para você esse conceito. Então, olha só, aqui eu consegui traçar uma linha de tendência. Ponto A, ponto B, eu liguei os dois, tracei minha linha de tendência de baixo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma LTB. Uma LTB, para você traçar ela, você precisa ter o mercado se desenvolvendo através de topos e fundos descendentes. E é interessante sempre ele já ter validado ali aquele evento de reversão, que nesse caso aconteceu aqui, beleza? O evento de reversão, basicamente estruturado com o nome técnico de pivô de reversão. Perfeito? A pergunta que eu te faço agora é, ele validou essa LTB? Eu consegui traçar através desse ponto A, ponto B, eu tracei a linha de tendência. Mas ele validou essa linha de tendência? Você sabe o que é traçar e o que é validar uma linha de tendência? Eu vou compartilhar com você em seguida sobre isso. Bem, aqui mesma coisa, ó, ele me deixou essa mínima, tá? Depois que andou 15, eu consigo traçar uma linha de tendência no momento que ele acionou esse evento de reversão, tá? Da mesma forma, eu te faço a mesma pergunta. Ele validou essa linha de tendência? Deixa eu ajustar aqui, olha só. Será que ele validou essa linha de tendência ou não? A gente vai chegar aí, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar só essas linhas traçadas aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro exemplo. Traçar aqui um outro momento aqui de mercado para você
Entendi, ó. Então eu tô pegando. Eu sempre, quando eu considerar os topos ou considerar as mínimas, eu sempre vou dar preferência para traçar aquela linha de tendência naquele candle que fez a menor mínima naquela região. Então, por exemplo, aqui, né, ó, aqui nesse candle, vamos lá, ó, a maior máxima aqui nesse caso, como é uma LTB, eu vou fazer através das máximas, certo? A maior máxima aqui foi nessa barra 57 e depois aqui nessa barra 94. E aqui eu traço a minha linha de tendência de baixa. Eu consigo, inclusive, ó, traçar uma outra mais íngreme aqui, ó, a partir desse candle de abertura do dia. Olha só como que foi interessante aqui, ó. Foi uma pequena linha de tendência de baixa. Deixa eu engrossar essa linha aqui. Foi uma pequena linha de tendência de baixa, mas olha só o que ele faz, ó. Ele fez no dia anterior um movimento principal de baixa, fez no dia seguinte um movimento principal de alta, fez uma troca de polaridade aqui nessa região, certo? E deixou aqui um evento indicando que ele poderia continuar o movimento de baixa, olha só, tá? Perfeito? Então aqui você vê que foi uma linha de tendência de baixa simples e validou, tá? Agora vem a questão aqui, vamos lá. Para você traçar uma linha de tendência, você precisa de 2 pontos. Então vou deixar esse exemplo aqui, vamos lá. Eu tenho aqui esse primeiro ponto, ok? Esse primeiro topo. Eu tenho aqui esse segundo topo, né? Através do candle, eu tracei minha linha de tendência. Agora, o que valida uma linha de tendência? É exatamente isso que aconteceu aqui. É o terceiro toque. É o primeiro toque. Porque quando você traça a linha de tendência, ela ainda não está válida. Você traçou, mas o que poderia acontecer aqui, por exemplo? O mercado poderia passar por ela aqui como se ela não existisse, né? Assim como ele passou por essa outra que vocês viram que eu tracei aqui, né? Ele rompeu ela para cima como se não existisse. Então, o que valida uma linha de tendência, LTA ou LTB, é sempre o primeiro toque após você ter traçado a linha de tendência, tá bom? Então, primeiro ponto, segundo ponto, você traça. O primeiro toque após a linha já estar traçada é o que vai ou não validar a linha de tendência, beleza? Aí fica a dica aí para você, uma das dicas que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Então é sempre o primeiro toque que valida a linha de tendência. Quando você traça uma linha de tendência propriamente dito, ela existe, ela está ali, mas às vezes o que acontece? Ele não valida essa linha de tendência. Às vezes ele passa por ela como se ela não existisse e vai embora, tá? Olha só, aqui tem um outro ponto também bem interessante que eu vou compartilhar com vocês em seguida, sobre a subjetividade que às vezes tem de a gente traçar uma linha de tendência pelos pavios dos candles, né, ou utilizar o corpo dos candles para traçar essa linha de tendência aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou ajustar aqui o corpo dos candles. Olha só quando eu ajusto o corpo dos candles, como que ela parece que fez mais sentido, né? Ficou mais interessante. Mas tem uma técnica que eu utilizo que ele quebra essa subjetividade de você saber se você deve traçar pelo corpo ou pela sombra, beleza? Bem, antes de eu compartilhar com você esse conceito, eu tenho um projeto Bereshit. O projeto Bereshit ele é um ambiente educacional completo, tá? Onde através de um curso gravado com mais de 30 aulas, 7 módulos, onde eu abordo desde os conceitos mais básicos da leitura da ação do preço até os mais avançados, com módulos específicos sobre Fibonacci, sobre padrões de candles gatilhos, ou gatilhos operacionais, sobre formações gráficas, sobre conceitos de gestão de trade, gestão de dinheiro, gestão de capital, tudo isso dentro desse curso, além de toda a estrutura que comporta aí o ambiente educacional através do protocolo Bereshit. Então você vai ter, além do curso, você vai ter acesso a 2 mentorias mensais. Então durante 2 vezes por mês nós vamos fazer um encontro em grupo, onde eu vou entregar para você uma mentoria. Você vai ter acesso a 3 encontros semanais na sala ao vivo, com tela compartilhada durante o pregão, ou seja, você vai ter a vivência teórica do curso, você vai ter a parte prática ali também da parte operacional, que acontece durante 3 pregões ali, 3 durante a semana, tá? E você vai ganhar também direto comigo uma consultoria individual. Então eu vou te dar uma consultoria para te orientar como que você vai iniciar no mercado. De repente você está iniciando no mercado, ou já começou, mas você está um pouquinho sem, digamos assim, sem direção. Você não sabe qual que é o risco que você vai tomar, baseado no capital que você tem, como que você vai gerir, e tudo isso eu vou te orientar através da consultoria individual, tá bom? Então sou eu no curso gravado, sou eu nos encontros mensais, tá bom? De mentoria, sou eu nos encontros semanais durante o pregão, e sou eu lá na comunidade também, conversando com os membros, beleza? Link aqui na descrição, tá? Bem, então vamos lá. Então o que eu falei para vocês aqui? Você precisa basicamente de um primeiro ponto, ponto A, vamos lá repetindo, tá? Você precisa do ponto A,
ponto B, você traça a linha de tendência. O que valida a linha de tendência é o primeiro toque, lembra? Após você traçar a linha de tendência, o que vai validar ela é o primeiro toque. Então aqui nesse caso você vê que ele validou essa linha de tendência, ele testou ela e respeitou e foi embora, tá? Então esse aqui é um primeiro ponto importante para você saber sobre linha de tendência. O outro ponto importante é o seguinte, você viu que você pode traçar a linha de tendência tanto pelo corpo como pela sombra. O que você pode fazer? Você pode usar essa ferramenta aqui, ó, chamada de canal, tá? E aí você vai traçar normalmente ali, inicialmente traçando a sombra. E quando ele te der essa linha aqui paralela, você vai fazer, calma aí, deixa eu soltar em cima aqui. Quando ele te der essa linha paralela, você vai conectar ela no corpo dos candles, né? Você vai utilizar ela para fazer a conexão no corpo dos candles. Olha só, tá? Você pode conectar ela no corpo dos candles. E aí você vai ter o quê? Uma região de LTB ou uma região de LTA. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para você um outro exemplo. Vamos lá. Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui no dólar. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, sair um pouquinho do índice e pegar um exemplo aqui no dólar. Ah, outra coisa, melhor ainda, tá? Deixa eu só traçar um exemplo aqui, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, mas num tempo gráfico diferente. Lembrando que esse conceito que eu estou te explicando aqui, ele se aplica a qualquer tempo gráfico, seja nos 5 minutos, seja nos 60 minutos, seja no diário, cara, tanto faz, tá bom? Então, olha só, então aqui eu tenho, por exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro ponto, ó, você vê que aqui era uma linha de tendência, ele rompe ela temporariamente, mas depois ele retoma tendência. Então, eu posso ajustar ela para esse fundo ou traçar uma nova linha de tendência. Olha como que essa linha de tendência ela foi interessante aqui, ó. Você vê que ele faz um movimento de baixa, ele testa ela, mas ó, ele acaba fazendo uma troca de polaridade nessa linha de tendência. Depois ele faz uma segunda troca de polaridade, depois ele faz uma terceira troca de polaridade na linha de tendência. Então, ou seja, ela não serviu como um suporte para uma LTA, ele perdeu ela aqui, mas ela serviu depois para uma linha de resistência vertical, beleza? Então esse aqui foi um evento interessante também para você pensar aí numa operação de reversão, olhando para esse conceito aqui. Agora vamos lá, olha esse outro exemplo aqui, tá? Então o que eu falei para você? Você consegue fazer o quê? Ó? Você pega, tá, a ferramenta de canal, conecta os pavios, e quando ele te der essa segunda linha, você vai conectar ela no corpo dos candles, ó, tá bom? Então eu conectei basicamente nos corpos ali, que são os mais próximos ali, olha só. Do mesmo candle que eu tracei o pavio, eu tracei o corpo. E aí ele te dá uma linha, tá? Uma região de linha de tendência, olha só que interessante aqui, né? Porque nem sempre, às vezes ele vai testar a LTA quando você traça pelo pavio, mas se você traçar pelo corpo, ele parece que ele testou. Então é exatamente isso. Linha de tendência é uma região, nunca é um ponto exato no gráfico, tá? Olha aqui, por exemplo, vamos olhar esse gráfico diário aqui, ó. Eu vou usar a mesma técnica aqui também, tá? Então eu vou pegar essa linha, eu vou esticar ela aqui, ó, candle 27, tá? E vou soltar essa linha paralela aqui para mim no corpo do candle 27. Aqui, pronto. Aqui eu tenho uma região, ó, eu soltei no corpo do candle 27, olha só como que ele validou aqui também antes, né? No candle 18, interessante, né? E olha só aqui o candle 31 também, ó, para você ver que o que eu tô falando aqui não é bobagem. Detalhe, tá? Isso aqui você não vai aprender em livro de análise técnica não, tá bom? Provavelmente nem muitos cursos por aí, né? Tá bom? Então olha só, você teve aqui uma validação dessa linha de tendência de alta, testando basicamente aqui a parte interna da linha de tendência, traçando através do quê? De uma formação de canal, ou seja, o índice ele ainda está na região dessa LTA. Eu não posso falar que ele perdeu. Por quê? Porque observa que ele está trabalhando na região. Esse candle de hoje, aparentemente, parece que ele vai fechar dentro dessa barra 38, que eu chamo de candle interno. E nada impede de amanhã ele colocar uma barra aqui para cima nessa região. Tá? Então ainda é cedo, olhando para esse gráfico, para falar que ele perdeu essa LTA. Ele está na região. E outro ponto aqui que eu não posso deixar de considerar, aqui, ó, ele tem aqui um suporte também horizontal, ou seja, essa região de preço aqui no índice é uma região que tem potencial para segurar ele, porque eu tenho um suporte horizontal, um suporte vertical nessa região, beleza? E aí o que você vai fazer para você operar essas linhas de tendência? Você vai esperar o quê? Sempre recapitulando, você precisa de 2 pontos para você traçar uma linha de tendência. Deixa eu pegar aqui voltar para um outro tempo gráfico aqui, vamos lá. Olha quando a gente vai para o intradiário, como que isso fica bem interessante, ó, no intradiário, olha só. Como que tudo isso fica bem interessante no intradiário, né? Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Então você vê que linha de tendência tem bastante informação relevante que você deve considerar.
Então, olha só, vou usar aquela mesma estratégia que eu acabei de usar com vocês, tá? Eu vou pegar o canal, eu vou inicialmente traçar pelo corpo do candle, ó. Corpo não, pelo pavio, desculpa, tá? Ó, pelo pavio, você tá vendo que ele não tocou nessa linha de tendência? Ó, não tocou. Esse candle aqui, ó, esse movimento, pequeno movimento que ele fez próximo ali de alta, ó. Agora eu vou usar essa segunda linha para traçar no corpo do candle, ó. Vamos ver se ele toca aqui, ó. Não chegou a tocar também, mas veio muito próximo dela, né? Nesse caso aqui, calma aí, deixa eu ajustar aqui. Ele veio muito próximo dela, não chegou a tocar, mas veio muito próximo dela, aqui, exatamente aqui nesse dia, né? Bem próximo, né? Agora deixa eu fazer uma outra questão aqui, ó, que é o que? Eu vou traçar uma linha de tendência usando direto no corpo, usando o ímã direto no corpo. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver se eu consigo. Ele talvez não vai dar um ajuste tão legal para mim. Beleza? Então essa é uma forma de você usar essa estratégia para você traçar as suas linhas de tendência. Beleza? Agora vamos lá. Eu falei sobre primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou traçar o canal de novo, tá? Mas não o canal de alto ou o canal de baixo. Eu estou usando só o canal para traçar. O canal, ó, vou traçar aqui e vou soltar no corpo. Mais ou menos aqui, ó. Certo? Beleza? Olha só. Beleza, aqui eu tracei a minha LTA, tá? Esse aqui não é um canal de alta, tá? Esse aqui é uma LTA traçada num formato de região, beleza? Um canal de alta é outra coisa, canal de baixo. Se você não sabe como traçar um canal, comenta aí depois que eu posso fazer uma aula aí falando sobre canais, tá bom? Então, olha só, eu tinha esse primeiro ponto. Aqui ele já acionou para mim um evento de reversão menor de ontem para hoje. Eu poderia traçar aqui também uma LTA, menorzinha, mas eu poderia traçar. Só que você vê que em algum momento aqui ele viola essa LTA, só que isso aqui tinha total contexto para uma correção. Inclusive nós compramos aqui essa barra 21, depois nós compramos aqui essa barra 25, né? Não foram trades excepcionais, mas foram trades positivos. E olha só o que eu tinha aqui. Então ele fez esse movimento principal, impulsivo, fez esse movimento corretivo. Quando ele rompe essa máxima, ele valida para um evento de reversão, tá? E eu já consegui estruturar esse fundo aqui para traçar essa LTA. O que que deveria validar aqui para ele mostrar para mim que ele tinha potencial de respeitar essa linha de tendência? Exatamente no momento que ele começa a testar essa LTA. Porque aqui o primeiro ponto, segundo ponto eu tracei. Aqui ele até fez um teste aqui seguido, mas é muito precoce, eu não considero. Eu sempre gosto de considerar que ele realmente testou a LTA ou LTB quando ele se afasta e volta nela. É legal. Tá? Quando ele fica trabalhando na região dela, aí como ele ficou aqui, aí eu já não considero. Beleza? E olha só, agora o que você poderia fazer aqui nessa região? Você poderia pensar por uma compra, como nós fizemos aqui. Então olha só o que eu tinha aqui. Eu tinha aqui basicamente uma bandeira, uma estrutura corretiva numa formação de bandeira. Não é uma das bandeiras que eu gosto muito de operar, porque ela se estendeu muito, ela ficou muito grande. Eu gosto de operar bandeirinhas menores ou flâmulas menores, como por exemplo ele fez aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha só, certo? É porque aqui nesse gráfico eu não opero por ele, mas se eu pegar o gráfico que eu opero, que é o contrato vigente, ó, aí você vai entender o que eu estou falando, né? Olha só, tudo analisado aí, região de preço, tudo, certo? Beleza? Vamos voltar aqui agora. Então, olha só. E aí, o que eu fiz aqui? Na hora que ele fechou esse candle 20, seguido desse candle interno 21, nós fizemos uma compra aqui. Claro, nem sempre você vai conseguir comprar exatamente no teste na LTA. Às vezes eu vou esperar o quê? Uma indicação que a partir daquela região ele tem potencial para ir para cima. Aqui nesse caso, como eu falei, primeiro ponto, segundo ponto. Então, essa linha de tendência aqui de alta, ela se tornou realmente mais considerável traçar ela na hora que ele começou a romper essas máximas aqui, ó. Basicamente o corpo do candle aqui, ó, na hora que ele começou a romper essa região. Inclusive, você vê que ele faz esse movimento de alta, ele faz uma troca de polaridade aqui, numa correçãozinha, ABC, formação de flâmula, e vai embora. Beleza? Tranquilo? Então é dessa forma que você vai aplicar aí a linha de tendência. Então você tem o primeiro toque, deixa eu... Então você tem primeiro e segundo ponto, você traça a sua LTA ou sua LTB. O primeiro toque é o que vai validar ou não a linha de tendência. Então esse primeiro toque ele é muito importante e você deve observar ele, tá bom? E depois você pode também, dessa forma como eu te mostrei, você pode considerar traçar uma região de linha de tendência, conectando os pavis e conectando o corpo. Não é canal, é uma outra coisa, tá bom? Beleza? Vamos para mais um exemplo final, para a gente encerrar aqui, agora para o Bitcoin. Então vamos lá. Deixa eu pegar um momento aqui de Bitcoin e vamos traçar essa linha de tendência. Deixa eu pegar aqui. Olha só, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa LTA, essa linha de tendência, eu vou traçar aqui na sombra,
Ó, tô considerando aqui no candle 51 e 3. Aqui, ó, nesse candle 53, certo? Por quê? Porque ele foi que fez a maior máxima aqui nessa região, certo? Tô considerando aqui. Ó, tá vendo que ele não testou a linha de tendência de forma cravada? Ele foi muito próximo dela, não testou. Mas, ó, quando eu traço dessa forma a região, ó, olha que interessante, né? Olha, inclusive, ó, olha aqui, ó, você vê que ele respeitou ela aqui, olha só, esse candle aqui também, olha só como que ele trabalhou. E aqui você tem uma região de LTB, ou seja, aqui você tinha um contexto para vender nessa região aqui, baseado nessa LTB, baseado na tendência de baixa, troca de polaridade nesse fundo, ou seja, olha só, era um cenário totalmente vendedor aí no Bitcoin, tá bom? Perfeito? Então não se esquece, primeiro ponto, segundo ponto, você traça. O primeiro toque é o que valida ou não. E aí na subjetividade você traçar pelo corpo ou pela sombra, você traça dessa forma aqui, uma estrutura que você consiga traçar uma região nessa linha de tendência aí, e não somente uma linha exata, tá? No final tudo se resume à região, seja LTA, seja LTB. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Toda semana eu estou postando vídeo educacional. Acompanha a gente lá também no Instagram, tá? No Instagram, principalmente nos stories, eu estou praticamente todos os dias trazendo ali uma visão do que está se desenrolando naquele dia operacional no pregão, seja no índice, no dólar, ou também no Bitcoin Bovespa, tá? Dentro do mercado, dentro da Bolsa Bovespa. Beleza? É isso aí, até a próxima aula.